Sabe aquela sensação de assistir um anime e pensar logo de cara, eita porra, finalmente um isekai de fantasia que não vai ser genérico. Só que aí, logo no episódio seguinte, a gente toma aquele maldito balde de água fria na cabeça, bicho. Pois é, hoje eu preciso desabafar sobre o terceiro episódio desse anime aqui, Hakudai Kenja. Cara, é impressionante como uma história que tinha a faca e o queijo na mão para entregar uma virada dramática e espetacular, preferiu se acovardar da forma mais preguiçosa e patética possível e abraçar a porra do feijão com arroz mais genérico da temporada. Mas para não ser completamente injusto com esse episódio, o episódio 3, especificamente, ele começa quente. E eu confesso que ele me enganou direitinho. Nós tínhamos ali uma receita perfeita para um ótimo drama. Traição política, violência familiar realista e o protagonista, Epital, vendo seu ambiente e as pessoas que ama serem ameaçados de verdade. Quando ele fica cego de fúria para defender a mãe e decide simplesmente obliterar os rivais arrogantes, a sensação que eu tive de satisfação nessas cenas foi bizarra de tão boa. O confronto contra o meu irmão, o Joaquim, e o Duque, que é o pai dele, entrega exatamente a catarse que a gente espera de um protagonista super forte. Parecia por um breve momento que o anime estava realmente estabelecendo um tom mais maduro, onde as reações tinham consequências reais e o perigo ao redor do herói era muito real. Nessas cenas era a impressão que passava. Eu realmente, pessoal, achei de verdade que viria algo grandioso dali, vendo essas cenas. Principalmente na cena em que o protagonista fica extremamente puto e parte sozinho pra cima do exército do pior pai que se pode ter nessa vida. Mas aí, o que é que o episódio 3 nos mostra? Nos mostra que ter coragem dá muito trabalho e estraga absolutamente tudo. A maior merda desse episódio acontece quando descobrimos que ninguém importante morreu e que o irmão dele está perfeitamente vivo. Tipo assim, vai, como assim? O cara recebeu 1 bilhão de volts na cara e continuou vivinho no final do episódio, com uma desculpa tosca e esfarrapada de que um amuleto protegeu. Gente, isso é a muleta do roteiro mais covarde e batida que existe no mundo dos animes, bicho. Tá maluco? É o chamado o maldito falso sacrifício. Quando a história poupa tudo e todos, e até mesmo o vilão de forma tão artificial. Ela remove todo o impacto emocional da fúria do Epital. Você percebe com uma decepção profunda que o perigo nunca foi real? Aquela urgência toda, o choro, a revolta, foi tudo uma encenação barata para o protagonista dar o showzinho dele e massacrar os inimigos sem parecer cruel aos olhos do público que está assistindo essa porcaria. Se a obra tivesse sustentado a perda e a traição com firmeza, a jornada de Epital ganharia um peso emocional gigantesco, motivada justamente por um luto real. Mas, do jeito que foi feito, o drama virou só um trampolim rápido, esquecível e sem peso nenhum. Essa porra é de revirar os olhos, sério mesmo. E como se não bastasse suavizar o drama e tirar o peso de toda a violência familiar, o episódio corre para enfiar o protagonista no cenário mais saturado e batido e insuportável da história dos animes. Sim, vocês sabem do que eu tô falando. A porcaria da Academia de Magia. Pensa comigo e me diz se isso faz algum sentido criativo. Gente, o cara literalmente é o grande sábio reencarnado. Ele tem o poder de um Rank S. E só os feitiços básicos dele são tratados basicamente como milagres divinos nessa nova era que ele reencarnou. Me diz, o que um personagem desses deveria fazer se o autor tivesse o mínimo de ambição e o mínimo de QI? Explorar o mundo? Investigar os mistérios do porquê a magia decaiu tanto em 400 anos? Agir como uma divindade nas sombras? Qualquer coisa. Mas não. O roteiro prefere prender o cara em uma sala de aula de colégio para alimentar os clichês mais preguiçosos possíveis que a gente já tá cansado de ver em 1 bilhão de animes saturados desse gênero. Vamos começar com o primeiro. A tal da falsa humildade, que é aquele prazer clichê de ver o protagonista fingindo ser um aluno comum enquanto esconde o poder. Segundo, criar um palco de humilhação gratuito, cercando o Epital de professores incompetentes e nobres colegiais arrogantes que vão duvidar dele, só para serem humilhados logo em seguida. A escola não serve para o Epital aprender nada, ela serve apenas como um palco de exibições para inflar o ego do personagem principal e o pacote completo do herói genérico que a gente já viu centenas de vezes em outras obras e que não agrega de absolutamente em nada de novo. No fim das contas, o episódio 3 de Hakudai Kensha foi o momento exato em que o anime provou que não tem nenhuma intenção de ser genial e nem memorável. Ele só quer ser confortável e preguiçoso. Ele condensa a história, correndo, e decide que é melhor ser um clichê seguro do que uma fantasia com dentes e consequências reais.
Eu terminei o episódio 3 com uma sensação enorme de tempo desperdiçado, pessoal. E provavelmente eu não vou assistir mais. Com certeza eu não vou depois dessa, porque eu já entendi o rumo que esse anime vai seguir com as decisões que ocorreram no episódio 3. Mas agora eu quero saber de você, porque eu preciso saber se eu não estou maluco sozinho. Essa decisão de manter o irmão dele vivo e correr para o clichê da escola também quebrou totalmente sua expectativa com o anime? Ou você assiste esse tipo de história sabendo que vai ser exatamente essa mesma repetição de sempre? Bem, pessoal, deixa aqui sua opinião aqui embaixo nos comentários e vamos debater sobre isso. Tá bom? Não esquece de deixar o gostei, se curtiu o desabafo, compartilha com aquele seu amigo que também ficou decepcionado com o episódio 3 desse anime, pessoal. Valeu!